Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que me assistem neste momento. Queridos, às vezes dá vontade de fazer igual Jesus, né? Ó, geração incrédula, até quando vos suportareis? Mas é sério, gente, a gente fala no tom de brincadeira aqui, mas é muito sério. Porque assim, a gente está falando o tempo todo, gente, o tempo todo, não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite naquilo que Satanás está ofertando para você, porque tudo que Satanás oferta para você é para te fazer parar. Satanás tem um único objetivo: tirar você do caminho correto e fazer com que você faça as coisas erradas. Queridos, é assim desde Adão e Eva. Será que nós não aprendemos nada como anos e anos, gerações e gerações, até chegar nos nossos dias? Será que a gente não aprendeu nada? Tudo que Satanás faz é para nos desviar do caminho correto. Só isso que ele faz. É só isso que ele tenta contra as nossas vidas: nos desviar do caminho correto. Olha só, Satanás tem mentido para você, falando que o casamento, que o relacionamento, que o namoro, que a vida que seu marido está vivendo, que sua esposa está vivendo, com os estranhos, sem os estranhos, que isso é de Deus, que Deus está abençoando, que Deus olhou para ele e falou: nossa, aquela mulher lá, não, eu quero você com essa outra. Você com aquele homem lá do passado, não, eu nunca quis o casamento de vocês, eu quero o seu desse aqui. Não, queridos, não. A Bíblia é muito clara em nos dizer que o casamento é até que a morte separe. Qualquer envolvimento com outro homem ou com outra mulher será considerado adultério, e quem estiver envolvido será considerado adúltero. Então, queridos, é pecado, é adultério, é pecado. Os adúlteros não herdam o reino dos céus. Pode sapatear o quanto quiser, pode ficar bravo comigo o quanto quiser, pode dizer que o pastor coloca um peso muito grande, pode falar o que quiser, mas esta é a realidade bíblica. Os adúlteros não herdam o reino dos céus. Ponto final. Por quê? É o Sérgio que diz? Não, porque é a palavra que diz, e nela não há a sombra de dúvida alguma. Ponto final. E se eles são adúlteros, se o que eles estão vivendo é adultério, então Deus não vai lhes ouvir. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai dizer: cuidem, respeitem, protejam, para que as suas orações não sejam interrompidas. Aí você vai falar: pastor, mas meu marido não está com ninguém não, ele só se separou e está vivendo sozinho, está até morando na casa da mãe, não tem ninguém. Tá bom? Mas o fato dele se separar de você já revela que ele não tem respeito por você, pelo casamento, pela palavra do Senhor, e portanto, se não respeita, as suas orações também estão interrompidas. Se você disser a mesma coisa a respeito da sua esposa, a resposta também será a mesma: a oração dela está interrompida. A Bíblia diz: vocês clamarão a mim e eu não os ouvirei. Vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Malaquias capítulo 2, versos 13 ao 16 vai dizer: olha, vocês vão até ofertar a mim, mas eu não vou receber a oferta de vocês. Por que não, Senhor? Porque vocês foram infiéis à mulher da tua mocidade. As mulheres foram infiéis ao marido da mocidade, a primeira aliança. Se é infiel à primeira aliança, querido, olha, está cortado o vínculo. Deus não ouve oração, Deus não recebe oferta, Deus não recebe louvor, Deus não recebe trabalho algum que é feito. Limpa a igreja, faz chazinho lá, não importa, não é recebido por Deus. Deus olha e fala: não aceito, não quero, porque esta é a regra divina. A Bíblia vai dizer lá em Tiago: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem por seus próprios deleites, ignorando a palavra do Senhor. Ora, o que eles estão pedindo?
estão pedindo que Deus abençoe algo que Deus não vai abençoar. E Satanás está mentindo para você, dizendo que é sim, Deus, que Deus abençoou, que Deus está validando. Porque algumas coisas estão dando certo. Porque você olha e você vê as coisas progredindo e você acha, não, é Deus. Queridos, ninguém vai permanecer no pecado. Ninguém vai permanecer no pecado se o pecado for horrível, for terrível. Se as pessoas foram para o pecado e já sentiram dor de barriga, se dão um problema de saúde, se eles foram despejados da casa onde moram, se houver desemprego, a promoção virar uma regressão, colocarem eles em cargos mais baixos ou até demitirem, ninguém fica. Então, para que Satanás os retenha, Satanás proporciona para eles bem-estar no pecado. Essa é a tática de Satanás, que é manjada, que é velha. Mas isso não significa que é Deus abençoando. Quando você olha para a situação de Adão e Eva lá no paraíso, lá no comecinho da humanidade, Deus diz: Adão, não coma do fruto, porque se você comer, o dia que você comer, você vai morrer. Queridos, o fruto era envenenado, o fruto estava podre, o fruto tinha uma aparência ruim, desagradável. Não. A Bíblia diz que quando Eva olha para o fruto parece demais da conta apetitoso, saboroso, delicioso. Mas era para comer porque era gostoso? Não. Era para se deliciar daquilo? Não. Sabe o que isso nos ensina? Que não é porque está funcionando, não é porque dá certo, não é porque que é para nós, que é para o cônjuge, que é para a esposa. Não é porque a vida lá, vivendo o adultério, está dando certo, que todo mundo tem que ir para o adultério porque dá certo. Parece que eles são felizes demais, também quero essa felicidade. Não é para você, não é nem para o teu marido, nem para a tua esposa. Só parece porque Satanás está mentindo, enganando, ludibriando, iludindo. Por isso, eu quero deixar bem claro para você, não é Deus, porque Deus nem ouvir eles ouve. Nem atentar para o pedido deles, Deus não está ouvindo. Não é Deus que dá a promoção para ele, porque quando ele pede uma promoção para Deus, Deus diz: eu não vou te atender, você está no pecado. A única oração que Deus vai atender do teu marido, da tua esposa, é um pedido de socorro. Me tira daqui, me salva, me converte, muda o meu caminho. Mas jamais vai atender qualquer pedido para que eles se mantenham no pecado, no adultério. Não! Nosso Deus é justo. Nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse que qualquer relacionamento que não seja o do marido com a sua esposa legítima de primeiro casamento é adultério, então é adultério, e ele não vai se envolver, ele não vai pôr a mão, ele não vai abençoar, ele não vai fazer dar certo, ele não vai florir, ele não vai fazer com que seja um mar de rosa. Não! Mas, pastor, vai estar dando certo. Ele próprio vai dizer que o começo é doce, é agradável, é bom, até porque o pecado precisa te encantar, até porque o pecado precisa seduzir. Se o pecado não seduzir, ele não te leva, ele não te enreda, você quer distância, você foge. Existe em você uma sensibilidade chamada medo. Então, para que
você ou seu marido, sua esposa, venha viver no pecado, o diabo precisa anular esse sentimento, esse sinal de alerta que o medo nos proporciona. E para que ele faça isso, para que ele tenha êxito, ele vai ter que te encantar, ele vai ter que mostrar para você que aquilo que você está vivendo não é algo errado. Deus disse para aquele povo lá, para Adão e Eva: não coma, porque você vai morrer. Ou seja, ativou neles um senso de vida, de sobrevivência. Satanás, para mudar isso, Satanás chega para eles e diz: é mentira, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Opa, não vão morrer? Desativa o alarme, o sensor, para poder causar um mal, para poder causar prejuízo, dano. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, e é exatamente isso que aconteceu com o teu marido, com a tua esposa. Satanás os iludiu para que eles perdessem a percepção de medo, que faz com que eles permaneçam alerta e não caiam no pecado. Por isso que o pecado é agradável, para que o medo vá embora. Por isso que o pecado, ele parece tão sedutor, parece tão bacana, tão maravilhoso, para que as pessoas não fiquem alerta, para que as pessoas baixem a guarda, para que as pessoas venham viver na prática do pecado. Mas tudo isso é só o início. Satanás não tem fidelidade. Satanás vai abandonar, assim que ele ver que aquela pessoa está destruída, Satanás vai abandonar e vai empreender esforços em outras pessoas, para seduzir e também levar ao pecado outras pessoas. Satanás faz isso. E a hora que acabar a ação de Satanás, o encantamento de Satanás, aí ele vai olhar e vai falar: poxa vida, não é tão gostoso assim, não era aquilo que eu pensei, não era aquilo, tudo não é Deus, não é Deus, não é Deus. Essa é a grande realidade. Não é Deus na vida do teu marido, não é Deus na vida da tua esposa. Então pare de se iludir, pare de acreditar nas mentiras que Satanás conta para você. A Bíblia já diz: Satanás é um pai da mentira, ele inventou a mentira. Então pare de acreditar. Pare de acreditar e acredite no Senhor, somente no Senhor. Nem nesse seu coraçãozinho que é extremamente enganoso. Ele prega umas peças que você não faz nem ideia. Então pare de acreditar nos teus olhos, nos teus ouvidos, nos teus sentimentos e nas mentiras de Satanás. E acredite só em Deus. Só no Senhor. Como que você acredita no Senhor? Leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É ler e orar. Orar e ler. Este é o caminho. Esta é a receitinha de bolo. Você fazendo assim, será muito feliz. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz. E até o nosso próximo encontro.